Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E o nosso tema dessa noite é um tema bastante importante, né? Embora muitas vezes algumas pessoas acham difícil de falar, mas enfim, é uma coisa que é natural. Nós vamos falar da alma e a imortalidade. Então, todos nós, tudo que é vivo, né, nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, né, adquire uma maturidade e depois vai perdendo um pouquinho essas forças e chega uma hora, morre. Isso é para todos os seres vivos. Então, não existe nada que tenha vida que não venha a morrer. Tudo que tem vida, mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer, né? O nosso corpo é um corpo que tem uma vida, mas ele, como todos os seres vivos, ele tem um prazo de validade, né? Então, como todo produto que tem um prazo de validade, a gente pode, cuidando bem desse produto, ele ter uma sobrevida. E se a gente cuida mal, ele acaba se estragando antes. Então, é fato que nós temos uma vida e é fato que essa vida um dia vai acabar, né? Isso é para tudo. Então, existem algumas perguntas que se faz. Tudo acaba com a morte? Ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde vai? Qual o seu destino? Então, nós vamos tentar responder essas questões. E para responder essas questões, nós dividimos esse estudo em 3 itens fundamentais: a alma, a morte e a vida futura. Porque essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês são perguntas que desde o início da humanidade elas existem e que não se encontrou uma resposta para elas. Mas o Espiritismo nos dá essas respostas. Então, vamos começar com o conceito da palavra alma, né? Do latim, ânima, semelhante à palavra grega ânemos, que significa vento. Então, alma é o ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Isso é o que está nos dicionários a respeito de alma, né? É um ser imaterial que está em nós e que ele é individual e sobrevive ao corpo. Para o Espiritismo, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu envoltório. Então, tem aí uma ligeira discrepância entre o que normalmente se diz de alma, que é o ser imaterial que habita o nosso corpo, e o que o Espiritismo diz. Para o Espiritismo, a alma é um espírito encarnado, né? E para a maioria das pessoas, a alma, quando o corpo morre, a alma deixa o corpo. Não, o espírito deixa o corpo. E a alma, ela é alma enquanto o indivíduo está encarnado. A alma é o espírito que está encarnado no corpo físico. O corpo físico é o seu envoltório. A palavra imortalidade. Sob a forma negativa com o prefixo "i", o termo exprime a noção essencialmente positiva do que é uma vida sem fim, né? Imortalidade, o que não morre, daquilo que não é submetido à morte.
acentuando-se o seu uso metafórico, né? A gente pode falar em imortalidade de diversas maneiras. A imortalidade da alma é, antes de tudo, uma hipótese metafísica que os filósofos, os religiosos têm colocado em todos os tempos. Então, vamos ver um pouco desse histórico a respeito da palavra alma, a respeito da imortalidade. Não se sabe exatamente quando o ser humano começou a perceber que havia alguma coisa além do corpo físico. Mas, comprovadamente, no período neolítico, que é um período que veio depois de 12.000 antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo, então a gente já consegue perceber que nessa época, essas pessoas, esses homens primitivos, eles já aventavam a hipótese de haver alguma coisa além daquele corpo físico. Por quê? Porque foram encontrados em certos sítios arqueológicos, juntamente, né, com os restos mortais. Então eram deixados materiais que aquele indivíduo poderia usar na sua vida futura, né? Alimentos, armas, eram deixados perto dos mortos, ou seja, eles esperavam que esses mortos poderiam utilizar disso em algum lugar que não na Terra. No Antigo Egito, então, também existia essa convicção da imortalidade, principalmente para os reis, né, os faraós, que eram embalsamados, esperando-se que um dia eles retornassem à vida. O budismo, então, nos trouxe o conceito de nirvana, que seria o paraíso, né, além da vida terrena. Na Pérsia, havia o masdeísmo, que trouxe a doutrina da ressurreição. Na literatura judaica, na Bíblia, no livro de Daniel, escrito cerca de 165 a.C., ele já traz essa ideia da ressurreição. Sócrates e Platão, que foram dois filósofos da antiguidade, eles também já difundiam essa ideia da vida após a morte. E grande parte do êxito do cristianismo foi, sem dúvida, a crença numa vida futura, né? Para todos. Apenas na época do Renascimento, com o desenvolvimento de várias ciências, as pessoas começaram a questionar um pouquinho essa ideia da imortalidade da alma. E o que acontece? Hoje em dia nós temos duas crenças distintas a respeito da imortalidade da alma. De um lado, nós temos os materialistas, que negam que haja vida depois da morte. E do outro lado, nós temos os espiritualistas, que acreditam que existe alguma coisa que sobrevive à morte física. Então, são essas duas ideias antagônicas aí a respeito da alma. Então, pensando em todos esses conceitos, Kardec nos trouxe alguns dessas explicações a respeito da alma. Por exemplo, para os materialistas. Então, segundo uns, a alma é o princípio de vida orgânica, material, ela não tem existência própria e se extingue com a vida, né? Então, os materialistas, eles acham que a alma é alguma coisa que está dentro do corpo e que põe o corpo em funcionamento, que essa alma, ela não tem vida própria. Então, a hora que o corpo parar, a alma não existe mais. Então, isso é o materialismo. Nesse sentido, e por comparação, o Kardec diz que é como se fosse um instrumento quebrado que já não produz mais o som. Então, é um corpo que perdeu a alma.
E de acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não a causa, né? Então a alma seria, vamos dizer, por exemplo, alguma coisa produzida pelo cérebro, né? O pensamento produziria o cérebro produziria o pensamento e o pensamento seria a alma, a consciência. Então, isso é o que dizem os materialistas. Muitas vezes, né, então, pesquisadores tentam abrir o cérebro de uma pessoa que já faleceu, procurando ali a alma. E até agora não se encontrou alma nenhuma dentro do cérebro. Bom, existem outros que pensam que a alma é o princípio de inteligência, mas existe um princípio de inteligência universal, uma inteligência para todo o universo. E cada ser que encarna, ele absorve uma porção dessa inteligência, que depois se individualiza, né? E com a morte, essa porção de inteligência volta para a inteligência universal. Quem diz isso são os panteístas, quer dizer, que acreditam que existe uma inteligência, né, para todo o universo, e cada ser absorve um pouquinho dessa inteligência. Quando termina a sua vida física, essa inteligência volta ao todo, ou seja, a pessoa não existe mais, né? A individualidade não existe mais. Isso dizem os panteístas. Então, após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo. Como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram, segundo o Kardec. O que ele trouxe de mais próximo para a gente entender seria isso, né? A chuva, os rios, os córregos correm para o mar evapora, chove, chove que formam os rios e os córregos que voltam de novo para o mar. Então seria mais ou menos esse mecanismo para os panteístas. Para os espiritualistas. Então os espiritualistas dizem que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Então, a matéria é uma coisa e a alma é independente dessa matéria. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra de uma maneira instintiva nas crenças da maioria das civilizações, das maiorias das culturas desde sempre, né? Então, a maioria das culturas aceita esse tipo de doutrina. Então, essa doutrina, ela diz que a alma é a causa da vida e não o efeito. Então, a alma causa a vida do corpo e não o contrário. Então, haveria necessidade de 3 palavras diferentes para expressar cada uma dessas ideias. Então, o Allan Kardec resolveu tomá-la na sua significação mais vulgar, e é por isso que a gente está usando aqui essa palavra alma como ser imaterial, individual, que existe e que sobrevive em nós à morte do corpo físico. Agora, vamos então, explicamos o que é alma. Vamos falar a respeito da morte, né? A morte é uma experiência universal. Todo ser vivo morre, né? Todo ser humano nasce, cresce, luta, sonha, faz planos, constrói para o futuro e chega uma hora, ele morre. Para muitos, é uma luta, e quando chega a hora da morte, ele se julga vencido pela morte, né? Não conseguiu manter a vida.
Para outros, é um alívio, né? Porque a pessoa sabe que cumpriu todos os deveres da sua existência. Diversas culturas e diversas religiões encaram a morte de diversas maneiras, né? Existem, como na nossa sociedade, né, que evita-se falar da morte, evita-se, não se aceita o envelhecimento, né? Então, de uma maneira ou de outra, parece que é crime a pessoa envelhecer, né? Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar de morte, mas a coisa mais natural que existe na nossa vida é isso, mas não se gosta de falar, não sei porquê. Enquanto outras sociedades, eles estimulam, né? Ou seja, eles valorizam o envelhecimento da pessoa e eles até comemoram de alguma maneira essa morte como uma vitória daquela pessoa que realizou a sua tarefa e cumpriu a sua tarefa, né? Em termos religiosos, o hinduísmo afirma que a alma, ou a essência espiritual, que eles chamam de Atman, é eterna. O budismo diz que a vida após a morte nós não devemos comentar, nada pode ser dito. No catolicismo, então há essa crença que depois da morte, o destino daquele indivíduo já está certo. Por quê? Porque se ele foi uma pessoa boa, se ele foi uma pessoa justa, ele vai para o céu, né? Um céu de maravilhas, de anjos cantando. E se ele foi uma pessoa má, ele vai para o fogo do inferno, né? E se ele foi uma pessoa razoável, ele fica esperando a chance dele no purgatório. Bom, isso é o que diz o Espiritismo, o catolicismo. Depois nós vamos dizer o que diz o Espiritismo. Questões para reflexão. Quem é que deixa quem? É o espírito que deixa o corpo? Ou é o corpo que deixa o espírito? O instante da morte é doloroso. A morte do homem justo, do homem bom, difere da hora da morte de um homem mau? O que se deve fazer com um cadáver? Cremá-lo ou enterrar normalmente? O que leva uma pessoa a temer a morte? E por que o espírita não deve temer a morte? Então vamos lá. O temor da morte, Kardec trata nesse livro, O Céu e o Inferno, um livro muito bom, nós fizemos um estudo completo dele. Aqui ele estuda, como diz aqui, o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, todas essas perguntas que eu fiz, a resposta a gente vai encontrar aqui, no céu e inferno. Então, Kardec diz que o temor da morte é porque nós não conhecemos suficientemente nada da vida após a morte. Então, nós temos medo do que vai acontecer depois da morte, né? E também decorre da necessidade de viver. Nós temos essa necessidade de viver, de preservar a nossa vida. E também o receio da destruição total. Então, aquela pessoa que não acredita que algo sobrevive após a morte, mas ela vai ficar muito aborrecida, porque ela vai falar tudo que eu fiz na minha vida, todos os amores, todo o meu trabalho, tudo se perdeu, né? A destruição total. Então, por isso, muita gente teme a morte. Mas, segundo o seu ponto de vista, o espírita não teme a morte. Por que o espírita não teme a morte? Porque a vida após a morte deixou de ser uma hipótese.
Para nós é uma realidade concreta. Nós, espíritos encarnados nesse planeta Terra, um dia o nosso corpo para de funcionar, né? Chegando no prazo de validade, ele para de funcionar, mas o nosso espírito, ou seja, a alma encarnada, ele desencarna, mas ele sobrevive àquele corpo físico. Ele volta para o mundo dos espíritos e mais cedo ou mais tarde ele vai retornar de novo para esse planeta, o mesmo espírito, mas num corpinho completamente novo para iniciar uma nova experiência de vida. Então, depois da morte, nós continuamos a mesma pessoa. Nós continuamos individualizados e continuamos sujeitos ao progresso, mesmo na ausência do corpo físico. Então, quando desencarnamos, ou seja, o corpo morre, mas o espírito não morre, só desencarna, deixa aquele corpo físico que é como se fosse uma vestimenta, como se fosse uma roupa que a gente tira, porque não vai precisar mais no plano espiritual. A gente vai para o plano espiritual, continua o nosso aprendizado e uma hora, mais cedo ou mais tarde, vamos retornar para esse planeta para prosseguir o nosso aprendizado, para prosseguir o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Então, baseando-se nas concepções de alma dadas por Allan Kardec, nós, né, podemos esperar. Para aqueles que não acreditam que existe alguma coisa após a morte, ou seja, os nihilistas, os materialistas, não existe nada. Então, tudo acabou, morreu, tudo acabou. Para esses, é fácil a gente perceber que esse pensamento incentiva o quê? A corrida em busca do dinheiro, da projeção social e o gozo, o usufruto dos bens materiais. Bom, para aqueles que acham que a inteligência é absorvida pelo todo, ou seja, os panteístas, é praticamente a mesma coisa, porque quando você é absorvido pelo todo, você não existe mais. Então, as consequências são as mesmas. Para o dogmatismo religioso da Igreja Católica, que diz que existe o céu, o inferno, os que morrem em pecado vão para o inferno e os que morrem, os justos, vão para o céu. Mas essa visão do catolicismo, ela nos traz uma série de impasses, porque ela não explica uma série de coisas que acontecem com a gente. Como, por exemplo, os aleijões, a idiotia e outras tantas coisas que a gente não consegue explicar. Mas para o espiritismo, a vida espiritual é a vida verdadeira, a vida normal. A vida corpórea é uma fase, né, temporária que nós estamos aqui, vamos dizer, a trabalho, com uma missão. Nessa fase, o espírito se reveste do envoltório material e, por ocasião da morte, ou seja, quando ele não precisa mais desse envoltório, quando ele já cumpriu a sua tarefa aqui no planeta Terra, ele vai devolver esse corpo material ao planeta e vai para o mundo espiritual somente com o seu corpo espiritual. Aqueles que aproveitam a encarnação, eles evoluem mais depressa, né? E eles passam a outro patamar, né? E aqueles que não aproveitam as oportunidades ficam marcando passos em encarnações sem proveito, até que um dia resolvam, né, dar um passinho à frente e se adiantar. Só que no mundo dos espíritos, eles continuam com a sua individualidade, sujeitos a um progresso ininterrupto. E tudo que a gente aprendeu, a gente não vai perder porque a gente desencarnou. A gente continua com todos os conhecimentos que nós conseguimos aqui no planeta Terra, cada vez melhorando mais
né, se aperfeiçoando mais. Conclusão, então, para nós espíritas, a imortalidade da alma é um fato concreto. A morte não existe. Não é lindo isso? A morte não existe. A alma, o espírito, é imortal. E, então, cabe-nos, assim, pautar os nossos comportamentos, tendo em base esse conhecimento e as explicações do Espiritismo, e seguir os ensinamentos de Jesus para a nossa vida de espíritos encarnados aqui no planeta Terra.